Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos cofres mais importantes e, olha, talvez um dos menos compreendidos do Brasil, as reservas internacionais. Sabe aquele número gigantesco em dólares que vive aparecendo no jornal? Pois é. O que ele significa de verdade, para que serve toda essa grana e por que isso é tão, mas tão crucial para a estabilidade do país? Vamos desvendar esse mistério juntos? Para a gente começar, vamos pensar numa imagem bem forte. Imagina o Brasil como um navio gigante, navegando em águas internacionais que, vamos combinar, às vezes são bem turbulentas. Nesse cenário todo, as reservas internacionais são o casco reforçado desse navio. É o que garante que ele aguenta as piores tempestades sem afundar. E o tamanho desse reforço é uma coisa impressionante. A gente está falando de mais de 340 bilhões de dólares, isso em abril de 2025. É uma quantia, assim, colossal, que funciona como um verdadeiro escudo financeiro para o país. Ok, mas na prática, no dia a dia, qual é o propósito dessa poupança gigante? Para que serve esse tal seguro nacional? Bom, a função é múltipla e super estratégica. Primeiro de tudo, as reservas garantem que o país consiga pagar suas contas em moeda estrangeira, sabe? Desde dívidas até a importação de coisas essenciais. Elas também são a principal ferramenta para proteger o valor da nossa moeda, o real, evitando aquelas desvalorizações malucas que disparam a inflação. E, o que é fundamental, ter esse colchão de segurança aumenta a confiança de quem investe aqui e dá ao Brasil soberania para lidar com crises sem precisar pedir ajuda para ninguém. E para a gente entender por que essa fortaleza é tão, mas tão vital, a gente precisa olhar um pouquinho para trás, para um passado que não está tão distante assim. Uma época em que o Brasil simplesmente não tinha esse escudo e, por isso, era extremamente vulnerável. A história econômica do Brasil, né, é marcada por várias crises por falta de dólares. Lá nos anos 80, a gente viveu a crise da dívida externa. Depois, em 1999, veio uma crise cambial gravíssima que forçou o país a abandonar o câmbio fixo. Foi um trauma que gerou inflação e muita instabilidade. Foi justamente depois dessas lições bem duras que ali no comecinho dos anos 2000, o Brasil começou a construir, de propósito, esse colchão robusto de reservas que a gente vê hoje. E as consequências daquela fragilidade eram terríveis, viu? US$ 100 em caixa não tinha muito o que fazer. O país era obrigado a bater na porta do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e aceitar empréstimos de emergência. Só que esse dinheiro vinha com condições muito duras, tipo cortes de gastos e reformas impostas que eram politicamente muito dolorosas. Ok, então, bora abrir esse cofre. Chegou a hora de entender quem é que gerencia todo esse tesouro, o que tem lá dentro e, claro, a pergunta de milhões: de onde vem todo esse dinheiro? Então, quem tem a responsabilidade gigantesca de gerenciar centenas de bilhões de dólares que, no fim das contas, pertencem a todo o povo brasileiro? O guardião é o Banco Central do Brasil. E olha, ele não opera como um investidor comum, não. A gestão das reservas segue uma hierarquia de princípios muito clara. A prioridade número 1, absoluta, é a segurança. O dinheiro tem que estar em ativos de risco quase zero. A segunda é a liquidez, tem que ser possível acessar esses recursos a qualquer momento, sem demora, e só então, em terceiro lugar, vem a rentabilidade, ou seja, buscar algum ganho, mas nunca jamais colocar em risco os dois primeiros princípios. E é interessante que, embora a gente fale em reservas em dólar, a carteira é, na verdade, diversificada para diminuir os riscos. No final de 2023, a maior parte estava em dólares, sim, mas tinha também parcelas importantes em euros, na moeda chinesa e em libras esterlinas. Essa estratégia de não colocar todos os ovos na mesma cesta, sabe, é crucial para a segurança de todo esse patrimônio. Mas essa concentração toda no dólar não é um capricho, não. É uma necessidade bem prática. O dólar é a moeda do comércio global. E os títulos do Tesouro Americano, que é onde a maior parte das reservas está investida, são considerados os ativos mais seguros e mais fáceis de vender do mundo. Isso permite que o Banco Central atue de forma rápida e eficaz quando precisa. Isso tudo levanta uma questão bem importante. Afinal, como é que essas reservas gigantescas são acumuladas? De onde sai tanto dinheiro? O mecanismo principal é o fluxo positivo de moeda estrangeira. Funciona mais ou menos assim. Quando exportadores vendem seus produtos lá para fora ou quando investidores estrangeiros trazem dinheiro para cá, a oferta de dólares no país aumenta. O Banco Central, então, entra em ação. Ele vai lá no mercado e compra uma parte desses dólares. E, ao fazer isso, ele aumenta o seu estoque de reservas. Simples assim. Tá, mas ter o escudo guardado é uma coisa. Outra bem diferente é ver como ele funciona na hora do aperto, né?
Vamos ver como essas reservas são de fato usadas para defender a economia num momento de crise real. Aqui a gente consegue ver o poder prático das reservas. Olha só, num cenário de crise sem intervenção, o capital foge do país, começa a faltar dólar, o real desvaloriza sem controle e a inflação explode. Agora, com as reservas a história é outra. O Banco Central pode intervir, ele vende parte dos seus dólares, aumenta a oferta da moeda no mercado e, com isso, consegue segurar uma desvalorização exagerada do real. E isso não é só teoria, não. Em 2024, por exemplo, o Banco Central usou ativamente as reservas para tentar segurar a alta do dólar. O resultado disso foi uma queda de 7,1% no estoque total. Pode parecer só um número, mas é um sinal claríssimo de que o escudo estava em plena ação, protegendo a economia. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: usar uma parte das reservas não significa perder dinheiro ou desperdiçar recursos. Muito pelo contrário. É, na verdade, um investimento ativo na estabilidade econômica do país inteiro. É o preço que se paga para evitar o caos. Mas é claro que esse nível de segurança todo tem um custo, né? E é isso que nos leva a um dos maiores e mais importantes debates em torno das reservas. Essa é a pergunta, né? A pergunta que muita gente faz e com toda a razão. Poxa, com tantas necessidades urgentes no país, saúde, educação, infraestrutura, por que manter essa fortuna toda guardada lá fora em vez de investir aqui dentro? A resposta técnica para isso está num conceito chamado custo de carregamento. Parece complicado, mas é mais simples do que o nome sugere. Pensa assim, é a diferença entre os juros altos que o governo brasileiro paga para pegar dinheiro emprestado aqui dentro e os juros baixinhos que ele recebe ao aplicar as reservas lá fora, em títulos super seguros. Essa diferença é basicamente o prêmio do seguro que o país paga pela sua estabilidade. A melhor forma de pensar nisso talvez seja com a analogia do seguro mesmo. As reservas são tipo aquele seguro caro de carro ou de casa, sabe? Na maior parte do tempo, parece um dinheiro jogado fora. Até o dia em que um imprevisto acontece, e aí fica óbvio que ter aquele seguro foi a decisão mais inteligente que poderia ter sido tomada. Então, para a gente resumir essa equação que é bem complexa, as reservas não são um orçamento disponível para gastos do governo. O grande valor delas está em existir, em estarem lá guardadas. Usar essa grana para despesas do dia a dia seria como desmontar o casco do navio para fazer lenha no meio da tempestade. A estratégia atual do Brasil é muito clara: priorizar a estabilidade e a soberania, mesmo que isso tenha um custo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Esse cofre gigantesco é um seguro caro demais, um luxo? Ou é simplesmente o preço que um país como o Brasil precisa pagar para ter soberania e para poder navegar pelas tempestades da economia global com seus próprios meios? É uma questão fundamental sobre o verdadeiro valor da estabilidade. Vale a pena pensar nisso.